Vetores no espaço é um dos meus assuntos preferidos na área de ciência de dados. É um dos temas que eu mais gosto de apresentar. É um vídeo que eu já construí várias vezes e fui refinando ao longo dos anos. O meu nome é André Santanquet e nesse vídeo eu vou falar de um conceito chave na área do que a gente chama de ciência de dados, que é como representar dados na forma de vetores e depois como a gente colocar esses vetores no espaço, tá? Então, eu vou dividir isso em duas partes. Primeiro, eu vou mostrar para vocês o que é representar alguma coisa na forma de um vetor. O que é isso? E aí depois a gente vai pegar esse vetor e eu vou mostrar para vocês que eu posso colocar esse vetor no espaço e com isso eu consigo fazer um monte de coisa na área de análise de dados, inclusive inteligência artificial. Uma das bases do crescimento da inteligência artificial se deu por essa representação na forma de vetores. Então, o que a gente chama de representação de vetores é uma coisa que a gente pode entender de uma forma até bastante simples. Tá? Você imagina que eu tenho entidades que eu quero representar. Nesse caso aqui, eu escolhi zumbis, certo? Mas poderia ser qualquer entidade, não é? Cada unidade. E cada unidade dessa minha representação, ela vai receber uma linha, não é? Um vetor que a gente chama, e com colunas contendo valores. Por exemplo, nesse caso específico, eu escolhi a altura. Imagina que eu tenho os meus zumbis e eu tenho três colunas. Né? A primeira é o nome, a segunda é a altura e a terceira é o peso. Então, eu estou representando cada elemento por uma linha desse vetor, uma linha de vetor com valores. Isso é uma representação de vetores. Eu estou representando cada zumbi como um vetor. Mas isso não parece nada muito novo. Mas o que eu estou querendo dizer? Por que eu estou anunciando isso com tanta... Não é? Vocês vão entender daqui a pouco. Essa representação de vetores, quando eu tenho dados que são mensuráveis, né, medidas, vamos chamar assim, então pode ser valores numéricos, podem ser valores booleanos, eu consigo colocar esses valores no espaço. Vamos ver o que significa isso. Bom, eu tenho aqui a zumbi, Doriana, por exemplo, tá? E ela tem essa altura e tem esse peso. Então você vai imaginar que eu tenho aqui um plano cartesiano, tá? E nesse plano cartesiano eu vou dizer que a minha linha é o peso, né? Isso você estudou no colégio, você deve lembrar, né? E a minha, né, a horizontal, o x é o peso, e o vertical é a altura. Então, eu vou pegar as medidas que eu tenho aqui em cima de Doriana, 1,87 de altura e 60 de peso. Vou colocar aqui no plano cartesiano, 1,87, 60, e ela vai ter uma posição cartesiana aqui. E a mesma coisa Quincas, não é? Eu tenho outra posição cartesiana para ele, Asdrubal, tá? Lucinda, Dulcinea, cada um, então, cada zumbi recebe uma posição no gráfico. Tá? Isso é colocar no espaço. Por que colocar no espaço é importante? Aí começa a entrar uma questão legal. Aqui eu quero que vocês vejam um gráfico, tá? Onde você tem cada nó desse aqui é uma pessoa, é um indivíduo, e tá aqui a altura e o peso, tá? Do mesmo jeito que eu fiz no gráfico dos zumbis, tá certo? Quem você acha que são as bolinhas azuis e quem você acha que são as verdes? Baseado no conhecimento que você tem. A gente está falando de pessoas aí, por exemplo. Tá? Você provavelmente vai deduzir, né, que aqueles indivíduos do sexo biológico masculino, né, eles vão ter uma tendência a ser mais altos e mais pesados. Tá? E aquelas que são
do sexo biológico feminino vão ter uma tendência a ser mais baixas e mais leves. Isso é uma tendência, certo? Então, se eu colocar indivíduos no espaço, eu consigo perceber que esse pessoal aqui, masculino, estão mais próximos, né? E eu estou usando a palavra próximo, você já vê que isso é importante. A gente usa muito isso na área de aprendizagem de máquina, por exemplo, e outras áreas, entre si. E esses que são do sexo feminino estão mais próximos entre si, certo? Isso me traz um diagrama dessa natureza, por exemplo. Então, realmente houve um estudo, esses nós que vocês estão vendo aí, né? Cada um deles representa uma pessoa, os azuis são sexo biológico feminino, os vermelhos masculino. E com isso você consegue perceber que existe um agrupamento ali, né? Uma tendência de altura e peso masculino, uma tendência de altura e peso feminino. Bom, então, mas o que eu consigo fazer com isso, né? Por que você acabou de me mostrar isso? Então, eu quero mostrar para vocês agora um problema concreto em que transformar alguma coisa em vetor pode ajudar a gente a resolver problemas, certo? Uma coisa muito importante que eu quero que vocês entendam é que a gente tem exemplos mais simples que todo mundo entende que daria para colocar no vetor, mas no fundo, existe uma gama imensa de problemas que você pode fazer uma representação vetorial. Por exemplo, células cancerígenas. Então, as células cancerígenas, elas têm uma tendência a ter uma configuração, né? Um formato que é diferente das células tradicionais, tá? Então aqui uma referência. Eu quero chamar a atenção que esse não é uma aula sobre câncer, tá? Então eu vou falar desse tema muito superficialmente. Eu não sou biólogo, eu sou da computação. Então você imagina que as células normais elas têm ali um tamanho, né? Um formato. Elas têm várias características típicas das células normais. E que quando elas se tornam células cancerígenas, elas sofrem várias modificações. Tamanho do núcleo, o quanto a superfície é arredondada e assim por diante, tá certo? Então, essas características de variação das células cancerígenas, elas podem ser usadas, tá, para você detectar que um tecido ele tem câncer, né? Por exemplo, câncer de mama, que é o nosso exemplo aqui que a gente vai estudar. Bom, então, existe um banco de dados, né? Um conjunto de dados que é famoso, é muito usado na computação, até para testes, que é esse Wisconsin câncer de mama, né? Então, o que é esse Wisconsin câncer de mama? Eles pegaram imagens, né? Antes de eu chegar a explicar ele, na sequência desse vídeo, eu vou mostrar outros vídeos que a gente vai fazer análises, vai colocar esses dados no espaço usando uma ferramenta, tá? Chamada Orange. Então, a gente vai fazer isso na prática. Então, os dados que eu vou mencionar aqui, eles estão disponíveis nesse meu repositório que se chama DataSci for Health. Os dados e o workflow, caso vocês queiram ir lá ver os dados e tal, tá certo? Então, deixa eu mostrar como é que é. É essa página aqui, não é? Que é esse endereço que eu coloquei aí. E aqui na pasta Data, tá? Você tem Breast Cancer, tá vendo? Aqui. E dentro de Breast Cancer, você tem o Wisconsin. Então, aqui você tem o esquema, né? Do Wisconsin de Breast Cancer. Na verdade, eu tive que fazer um tratamento para chegar nos dados finais, como você está vendo aqui, porque o original mesmo, lá, esse original data, não tinha o esquema. Aí eu tive que ir num outro arquivo lá, buscar o esquema e juntar as coisas, tá? O combinado final, que é esse Breast Cancer CSV, ele está aqui. É a versão final
combinada. Então, eu tenho a pasta data, onde eu reúno dados de várias origens, certo? De vários projetos, então fica tudo aqui. Por outro lado, eu tenho uma outra pasta chamada Workflows, tá? Eu vou mostrar mais para frente o que é um workflow, como é que você trata os dados do workflow. E aí que eu concentro. Aí eu tenho workflows de breast cancer, tá? Vocês vão perceber que os dados que o workflow usa, eles estão copiados aqui. Tá lá o mesmo scansing aqui, tá vendo? Eu copiei. Por quê? Porque é uma questão lá do Orange, que é o sistema que eu uso para fazer essas análises, que ele busca em relação ao lugar onde ele está, só diretórios abaixo. Então eu tive que copiar por causa disso. E aqui está um workflow. Se você não sabe o que é workflow, vai ter um vídeo mais para frente que eu vou falar, você pode assistir, onde eu faço a análise de dados que está aqui no vídeo. Legal. Agora voltando. Esses dados do Scansing, o que eles fizeram? Então você imagina que eu extraí, não é? Extraí uma amostra, né? Do seio, do tecido do seio, para fazer uma análise, certo? E aí, com o microscópio, eu consigo ter acesso às células e ao núcleo delas, e eu vou fazer o que a gente chama de segmentação. Então, eu vou, por exemplo, encontrar o contorno, não é? Nesse caso, lá no artigo, ele fala que é do núcleo das células, né? Eu vou achar esse contorno. E aí, o que eles fizeram foi, dado esse contorno, eu vou criar o que a gente chama de métricas. E por que alguém criou métricas? A ideia das métricas é que eles querem pegar cada célula e colocar num vetor, certo? Cada célula, cada amostra de célula, né? Porque daqui a pouco eu explico, mas você quer pegar cada tecido, quer pegar as células daquele tecido e você quer colocar as características dela num vetor. Então, eu vou pegar uma célula dessa e aí eles definiram as medidas. Por exemplo, eles medem qual é o raio, não é? O perímetro, a área, o quão compacto está. Eu não vou entrar em detalhe de como se calcula essas métricas, porque aí, se você quiser, tem a referência aqui do artigo, e aí você pode ir lá ler, se você quiser, tá? Textura, mas aí ele tem um negócio chamado concavidade, simetria. Fractal dimension é uma forma de você olhar o quão. Eu vou falar de uma forma informal, né? O quão a superfície ela tem reentrâncias cada vez mais detalhadas. Por quê? Porque, segundo o que você vai ver nessa referência aqui, uma célula normal ela tem essa tendência a ser um pouco mais regular assim e a cancerígena não, ela tem essas reentrâncias, essas coisas. Então ela tem uma tendência a ter um número fractal maior, vamos chamar assim, tá? Eles também têm a história do tamanho do núcleo, né? Que a célula cancerígena tem. Olha, eu não estou dando uma aula sobre célula cancerígena, também não sei se isso aplica em todas as células e tal. Então, não tomem isso como uma referência, tá? Mas é só para vocês entenderem o que eles fizeram. Então, eles fizeram essas medidas para cada célula, tem uma medida dessa, e aí eles montaram um bancozinho, tá certo? Uma representação de vetor, tá? Então, vamos ver aqui, olha, por exemplo, imagina que cada número desse aqui é o número de um indivíduo da qual foi tirado o tecido da mama e foi feitas as medidas. Essas medidas aqui, eles têm a medida da média, porque você tem, você vai, por exemplo, para uma pessoa, você vai pegar várias células, você não vai olhar uma célula só, você vai pegar várias, vai medir o raio de todas elas e aí vai tirar a média, tá? A mesma coisa a fractal dimension, é a média, e o diagnóstico. O diagnóstico é o diagnóstico final. Essa pessoa aqui tem benigno, maligno, tá vendo? Então, quer dizer que esse maligno é o que tem câncer, né? É um câncer, né? Que é uma variação maligna. Então, eles construíram isso. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Isso aqui é um sistema que eu vou apresentar no próximo vídeo chamado Orange, né? E ele é um sistema que você chama de workflow. Você pode concatenar várias tarefas para fazer análise de dados e coisas assim. E aqui eu vou
pedir para ele me mostrar a tabela. Ele está puxando aquele arquivo e ele vai abrir aqui para eu ver, tá? Então essa aqui é a tabela, tá vendo? Na verdade, eu acho que você consegue ver ela também lá no GitHub, no endereço que eu dei para você, se você quiser. Deixa eu ver se ele vai mostrar, que às vezes quando é muito grande ele não mostra. Vamos entrar aqui em Data, pode ser aqui, e eu abro aqui. Ah, ele mostra aqui também, ó, legal. Aqui está até melhor para ver. Então, nós que você tem aqui o indivíduo, você tem aqui o diagnóstico, né? E você tem as medidas, tá vendo? A textura, perímetro. Ele fala média, por quê? Porque ele mediu várias células, tirou a média e colocou aqui, certo? Então você tem a média de cada uma dessas medidas aqui, tá vendo? Mas você tem mais medidas para cá. E ele também fez não só a média, mas ele fez outras medidas. Eu não sei, o worst seria o pior caso, tá vendo? SE, eu não sei o que é, eu teria que olhar lá na literatura para ver o que é SE. Mas aí você tem várias medidas sobre isso aí, tá certo? Ok, eu dei uma pausa aqui e eu fui procurar o que é SE, né? SE é o erro padrão, tá certo? Que vai me dizer o quão precisa tá aquela média que a gente atirou ali em relação à população, tá certo? Legal. Então, o que eu estou mostrando para vocês é que a gente consegue pegar. Ah, aqui, deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é o artigo original, está nas minhas referências, em que ele descreve todo o experimento, como foi que ele mediu, como é que ele fez. Se você quiser ler, eu acho que vale a pena, tá? Mas aqui eu quero mostrar para vocês o seguinte: o que ele fez com essas medidas? Ele pegou cada indivíduo e criou uma representação vetorial, né? São várias colunas, né? Essas colunas têm valores para essas medidas e eu criei uma representação vetorial. E o que eu faço com essa representação vetorial? Do mesmo jeito que eu fiz com os zumbis, eu posso escolher dimensões, né, arbitrariamente aqui. Por exemplo, eu escolhi a dimensão fractal e o raio, tá? E eu fui colocando, né, no espaço cada uma dessas células. E aqui, para vocês terem uma ideia, eu peguei o diagnóstico e pintei as células benignas de azul e as malignas de vermelho. E aí vocês começam a olhar que elas têm uma, né, no espaço eu consigo diferenciar essas células, tá certo? E essa é uma das formas que você tem em aprendizagem de máquina de você, por exemplo, fazer um diagnóstico automático, porque você vai tentar dividir esses espaços. Tem várias técnicas, né, que vão tentar dividir o espaço das características entre as células que são malignas e as que são benignas, certo? Então, na verdade, aqui, inclusive, eu estou vendo que o desenho está invertido, né? Deixa eu ajustar esse desenho. Na verdade, não era o desenho, era os eixos, mas agora eu troquei, certo? Então, eu consigo colocar essas células no espaço e aí eu consigo responder essa análise ou essa pergunta, tá certo? Aí você pode dizer, André, mas só com duas informações, só duas dimensões? Aqui eu quero mostrar para vocês, naquele Orange, que é aquele software que eu mostrei, que eu vou criar um vídeo que eu vou fazer com você isso, você vai fazer isso junto comigo, você pode assistir o próximo vídeo. Eu estou fazendo justamente isso. Olha, eu peguei o raio, está aqui, a média, né? Eu peguei a medida da rédia, o fractal dimension e eu plotei num gráfico de dispersão, que a gente chama, e eu mandei ele colorir de acordo com o diagnóstico. Então você percebe aqui que você consegue fazer uma separação, certo, entre eles. Mas aí você diz para mim assim, André, mas você só vai trabalhar com duas dimensões? Na verdade, por exemplo, eu poderia trabalhar com três, como você está vendo aqui, olha, isso aqui é o quão smooth, né? O quão suave é a superfície, textura. Você está vendo as células aqui no espaço tridimensional?
E na verdade, esse espaço poderia ser n-dimensional, tá? Por quê? Porque depois de 3 dimensões a gente não consegue plotar no espaço para você ver, mas ele existe, a dimensão existe. Então a máquina consegue trabalhar com n dimensões. E muitas vezes você pode ter mais dimensões que vão ajudar melhor a separar as células. Ah, mas e se eu quiser visualizar isso? Aí existe uma área chamada redução de dimensionalidade. Eu não vou tratar nesse vídeo, mas mais para frente eu vou falar sobre isso e permite que você visualize, inclusive, com mais dimensões. E você pode colocar o que você quiser. Então, a gente viu pessoas, a gente viu células. Aqui estão dinossauros. Não é para falar de dinossauro, não? É porque eu adoro dinossauro, gente. Desculpa, eu não resisti. Eu estava lendo um livro que estava falando sobre isso, que o cara colocou dinossauros no espaço. Eu falei, nossa senhora, juntou duas coisas que eu adoro: os dinossauros e colocar coisas no espaço. Então, um estudo em que ele pegou as características do dinossauro, né? Então você pode imaginar assim, sei lá, aqui ele está mostrando algumas coisas, né? Qual é o comprimento do fêmur? Então você vai colocar, pode ser um valor do vetor, né? Você tem esse sum of ranges, que eu não sei o que é. Olhei no artigo, mas eu não entendi. Eu não sou paleontólogo, mas pode ser outro. E aí você pode colocar os dinossauros no espaço. E aí você vai, depois, existe uma técnica que eu também vou mostrar no vídeo mais para frente, se chama clusterização, em que eu vou, então, agrupar esses caras e conseguir perceber, por exemplo, esse grupo aqui é um grupo mais dos dinossauros, tá? Esse outro grupo aqui é um grupo mais desse Crurotarso, que seja lá quem for. É um outro grupo, uma outra família, não sei, de animais pré-históricos. E aí eu consigo fazer a mesma coisa, certo? Também eu consigo medir o que a gente chama de distância. O que é uma medida de distância? A medida de distância, ela permite, por exemplo, imagina que os meus indivíduos estão no espaço, tá? Você aprendeu lá, quando você estudou Pitágoras, lembra? Você pode imaginar que a medida, a diferença horizontal do x é o cateto adjacente, o y é o cateto oposto, e aqui você calcula a hipotenusa, né? É o que a gente chama de distância euclidiana, né? Que é a soma dos quadrados dos catetos é o quadrado da hipotenusa. Então, seria a raiz quadrada da soma do quadrado dos catetos. Então, isso é uma medida, é uma distância euclidiana. E isso permite, e eu posso fazer essa medida em n dimensões. Tá? Pode ser 3, mas pode ser 10, pode ser quantos você quiser. Isso permite que você meça a distância entre aquelas coisas que você colocou no espaço e responda coisas do tipo: esse é mais próximo daquele ou daquele outro, tá vendo? Como essa zumbi aqui é mais próxima dessa ou dessa, tá? Inclusive, a gente pode fazer uma coisa, tem um outro vídeo que eu falo sobre isso, você pode colocar informações binárias, tá certo? Por exemplo, eu quero saber se é homem ou mulher, eu coloco 0 ou 1, né? É uma informação binária. Ou se é uma realeza ou não é uma realeza, 0 ou 1. E aí, você imagina, uma rainha, né? Está aqui porque é uma mulher e é uma realeza. Um rei é um homem e é uma realeza. Aí tem, isso aqui seria uma plebeia, esse aqui é um plebeu. E aí eu posso medir a distância, né? Qual a distância entre a plebeia e a rainha é menor do que entre o plebeu e a rainha, tá? É claro que para eu colocar no espaço e medir distância, não é absolutamente qualquer coisa. Existem coisas que existem regras para que você possa dizer que você consegue medir distância. Então, o atributo que você está usando, ele tem que ter umas características, como a simetria. A distância de A para B tem que ser igual à distância de B para A. A distância de mim para mim mesmo tem que ser 0. Mas tem coisa que essas regras não valem? Tem, porque elas não estão num espaço físico, não é? Então, e aí, pode ser que eu não consiga medir a distância, tá certo? Se a distância
entre dois elementos é zero, então eles são o mesmo elemento, tá certo? E a distância entre... Isso aqui é o que a gente chama de inequalidade, né, ou desigualdade do triangular. A distância entre A e B, se a distância entre A e B... Não, a distância entre A e B tem que ser menor ou igual à distância entre A e C e B e C, né, que é como se falar o triângulo, tá certo? Então, se eu tenho S, A e B aqui, que é essa parte do triângulo, essa aqui ou é maior ou é igual, né, a esse aqui, não é possível ser. Bom, aqui eu quero mostrar a distância. Eu poderia calcular a distância nesse meu problema das células cancerígenas? Eu poderia, do mesmo jeito, distância euclidiana. Aí eu posso ver que a distância entre esse cara e esse é menor, elas são células câncer benigno, dessas duas aqui, que é o benigno e o maligno. Eu posso fazer isso. E isso eu vou usar para fazer um cálculo que é o que a gente chama de clusterização. Eu vou tentar encontrar coisas que são muito próximas e, portanto, eu vou encontrar esses agrupamentos, certo? Então, para quem estiver fazendo uma disciplina minha, vai ficar uma pequena tarefa para vocês fazerem, que é o seguinte: eu quero que você tente encontrar algum outro exemplo de coisa que você poderia colocar no espaço. Não vale esses que eu mostrei aqui nesse vídeo, tá? E você vai compartilhar com a gente qualquer outro tipo de dado, de fenômeno, de problema que tenha dados que você possa colocar no espaço. E aqui está uma sugestão de como você vai apresentar os resultados. Tá certo? Muito obrigado. Essas aqui são as referências para quem quiser saber mais, tanto da parte dos dados do câncer, como dos dinossauros, tá certo? Está aqui as referências e os agradecimentos para as ilustrações. Essa é a minha página, se você quiser mais informações. Esse vídeo vai estar numa playlist, você pode continuar assistindo outras coisas, ou sobre ciência de dados, ou sobre outras disciplinas em que ele esteja inserido. Obrigado.